O grupo 4, composto por Francisco Costa, Isabela Oliveira e Vinícius Zeller, escolheu fazer um estudo sobre o sistema termodinâmico do cozimento de ovos. As perguntas formuladas pelo grupo e que serão respondidas ao decorrer da apresentação são: qual a relação entre o tempo necessário para cozinhar um ovo e a potência do forno? E qual a relação entre a temperatura interna do ovo após 15 minutos de cozimento e a altitude? Para dar continuidade ao processo da modelagem, fizemos uma representação esquemática do sistema com os fluxos de calor. É possível observar que a transferência do calor ocorre da água para o ar, através de sua superfície, representada pelo fluxo de convecção QR, e da panela utilizada, representada pelo fluxo de condução e convecção QR. Também definimos o fluxo condutivo da água ao interior do ovo, o qual denominamos de QO. Além disso, existe o fluxo A de calor que advém da potência do forno. A partir da descrição do sistema, desenvolvemos o diagrama de estoques e fluxos, no qual os estoques seriam a energia interna da água e do ovo, cujo interior foi considerado homogêneo. Representamos os fluxos correspondentes e definimos os fatores que influenciam as funções nomeadas de G, H e F. Assim, escrevemos as equações dos fluxos de calor que controlam o sistema. Para implementá-las, seria necessário conhecer certos valores, os quais recorremos a artigos na internet para defini-los com maior exatidão. Para o fluxo de calor A, é necessário saber apenas a potência do forno. Já para o fluxo do ar, tínhamos que ter o coeficiente de transferência convectiva do ar e a área superficial da água em contato com ele. No fluxo R, além dos fatores já mencionados, precisávamos conhecer a espessura, o coeficiente de condução e a área da panela de vidro utilizada no experimento. Por fim, para o cálculo do fluxo O, a espessura, o coeficiente de condução e a área do ovo eram os essenciais. Também era necessário ter a taxa de variação da temperatura da água e do ovo, que são as mostradas a seguir. Implementamos em Python todos os fluxos de calor envolvidos no sistema dentro de uma função, que recebe uma lista com as temperaturas da água, do ovo em um instante t. Depois, calculamos a derivada da função de temperatura da água e do ovo, e agrupamos em uma lista de derivadas denominada dxdt. Por fim, definimos um limite de 100 graus Celsius para a temperatura da água, já que a partir desse momento ela entra em ebulição ao nível do mar. Para plotar o gráfico apresentado, definimos as condições iniciais, de 20 graus Celsius, e a lista de tempo adequada. Além disso, também executamos o ODINT e separamos a partir dele a temperatura da água e do ovo. Para validar o modelo, realizamos um experimento com uma panela no fogo médio, e foram feitas medições de temperatura da água e do ovo a cada 3 minutos, até chegarmos em 15 minutos. Esses são os resultados de alguns dos ovos com a temperatura obtida no respectivo tempo. A partir do experimento, registramos em Python os valores obtidos da temperatura da água, do ovo e também o tempo a cada 3 minutos. Depois, implementamos esses dados experimentais no código de previsão do modelo e plotamos o gráfico mostrado anteriormente. Porém, dessa vez levando em conta o experimento que serviu para validar o projeto. Para ajustar o gráfico aos dados medidos, foi feito primeiramente o ajuste da potência do fogão, utilizando apenas as temperaturas experimentais da água como parâmetro. Pesquisando, descobriu-se que um fogão a gás, como utilizado no experimento, tem uma potência que varia entre 300 a 1000 watts, e sabendo disso, se regulou a potência do fogão no modelo. Em seguida, com a curva de temperatura da água regulada, se ajustou o coeficiente de transferência convectiva do ar para aproximar a curva de temperatura interna do ovo, aos dados medidos. Buscando responder à primeira pergunta proposta pelo grupo, foi utilizado o modelo termodinâmico criado para se plotar múltiplos gráficos da temperatura interna do ovo em função do tempo, fazendo uso de diferentes valores de potência do aquecedor. Em seguida, se armazenou em uma lista um instante no qual a temperatura interna do ovo atingia 72 graus, para cada um dos gráficos com as potências diferentes. Logo se plotou um gráfico conclusivo do tempo para o ovo atingir a temperatura de cozimento em função da potência do aquecedor. Pode-se concluir que o tempo para o ovo atingir 72 graus em função da potência do aquecedor pode ser descrito por uma função de segundo grau, a qual foi encontrada utilizando o Excel e pode ser conferida no slide. Já a segunda pergunta foi baseada na relação entre a pressão do ar e a temperatura de ebulição da água, a qual justifica o fato de diversos locais do planeta possuírem diferentes temperaturas de ebulição da água baseados em sua altitude. Primeiramente, múltiplos gráficos da temperatura interna do ovo foram plotados em função do tempo, fazendo uso de diferentes pontos de ebulição da água. O próximo passo foi criar uma lista e adicionar à mesma a temperatura interna do ovo após 15 minutos de cozimento para os diferentes gráficos anteriormente criados. Por fim, foi feito um gráfico conclusivo da temperatura do ovo após 15 minutos de cozimento em função de diferentes altitudes. A partir da observação desse gráfico conclusivo, pode-se dizer que a relação entre os dois eixos aparenta ser linearmente proporcional.
Após a comparação entre os dados obtidos através do modelo criado e os dados experimentais, pôde-se concluir que o modelo conseguiu se aproximar consideravelmente bem da realidade. Uma vez que o modelo se mostrou suficientemente preciso, não se julgou necessário a elaboração de possíveis formas de melhorá-lo. Além disso, os dados obtidos a partir dos gráficos conclusivos podem ser considerados confiáveis, uma vez que o modelo principal em si apresentou resultados precisos. Por fim, colocamos nesse slide as referências que utilizamos para a obtenção dos dados referentes às propriedades dos elementos utilizados. Muito obrigado pela atenção.